Os Valores e o Tempo. Romance do espírito Xisto Vinheiros, psicografado pelo médium Alceu Costa Filho. Sinopse. Desafiando inimigos que se escondem nas sombras, Clarice resolveu abrir as portas da casa grande. A fazenda perdeu seu antigo esplendor. A decadência tomou conta dos arredores. Envolvido em mistério e superstição, o casarão esconde tesouros que os espíritos do mal perseguem obsessivamente. Teodoro, desencarnado há anos, arrasta-se penosamente, certo de que é apenas a vítima de um tenebroso pesadelo, do qual irá se libertar em breve, despertando para se apossar de uma grande fortuna. Embrenhada no denso matagal que circunda os arrabaldes, uma estranha criatura se movimenta no mundo dos vivos, exilada dos seus próprios poderes e direitos. Afinal, quem é Clarice? Por que se mudou para a Casa Grande? No turbilhão das vidas passadas, os espíritos de luz encontram explicações para tantos mistérios, clareando consciências e resgatando vidas. Uma leitura irresistível que revela a incrível realidade da reencarnação. Prefácio. Os horizontes do ontem se projetam como realidades do hoje, determinando ao espírito procedimentos de conduta que visam a reformular seu conceito de valores em sua caminhada pela Terra. Nas mãos do trabalhador consciente, a ferramenta agrícola prepara o solo para receber as sementes. Nas mãos do incauto, transforma-se em arma mortífera na defesa de valores erigidos como verdades e objetivo único. Por isso, querido amigo, em sua busca de valores, não menospreze aqueles que lhes favoreçam a evolução espiritual. Os bens transitórios que a vida lhe oferta devem ter a função da enxada e da charrua, preparando o solo para que muitos se beneficiem. Em Os Valores e o Tempo, vivenciamos isso. E a mão amiga do Mestre Jesus intercede em favor daqueles corações, agora cientes de seus compromissos e deveres. Que as experiências vividas e aqui relatadas pelo nosso irmão Xisto possam ser um incentivo à sua opção de valores, que estejam à altura de sua administração em prol da causa do amor e do trabalho, e o auxiliem a desvencilhar-se dos laços que o prendem aos bens transitórios da terra. Que o Espírito de verdade nos auxilie a todos. Com Jesus, hoje e sempre. Filipe. Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2002. Capítulo 1. A família de Ferreira. Alguns poucos transeuntes circulavam àquela hora da manhã quando chegamos à cidade interiorana onde Alice residia. O casario antigo, as ruas de pedra e os lampiões dependurados davam ar bucólico àquela cidade da época do Brasil colônia, famosa pela riqueza de seu solo. O pedido de ajuda chegou até nós pelos laços de afinidade que nos uniam desde um passado distante. Recebidos por Ferreira, o esposo desencarnado já havia alguns anos, dirigimos-nos à residência de nossa irmã em sua companhia enquanto ele nos expunha os pormenores da situação que a motivou a buscar ajuda em nosso meio. Os dois rapazes também ainda dormem. Chegaram há pouco. São eles o motivo das lágrimas de Alice. Maurício, o mais velho, é o mais arrogante, enquanto Célio é apenas um fantoche em suas mãos. Ambos desencarnaram há 2 anos, vitimados por um acidente, enquanto se divertiam com outros 2 amigos na travessia de um perigoso rio das imediações, e há quase um ano retornaram ao antigo lar, atraídos pelas lágrimas inconformadas da mãe. Ferreira interrompeu sua explanação quando uma jovem de presumíveis 25 anos cruzou a sala em direção à cozinha, e então voltou a falar. Esta é Clarice, a mais nova, que ainda solteira reside com Alice e administra os bens da família. Agora cedo ela irá para o campo cuidar desses afazeres. Ela não sabe, mas nós a adotamos ainda muito nova, quando sua mãe morreu e desde cedo se interessou participando do serviço da fazenda. E quando de meu passamento, ela assumiu a direção de tudo. Os irmãos, negligentes, convenceram a mãe a se mudar para a cidade e pouco se interessaram pela fazenda.
Mas a menina, assumindo sua direção, mantém os negócios produtivos até os dias atuais. Por isso, querido amigo, uni-me a Alice em prece, buscando sua ajuda, já que, como pai, também cometi meus erros na educação de meus rapazes. Ferreira calou-se emocionado e então comentei. Muito me alegra rever os amigos e espero, em Deus, estar à altura de prestar a ajuda de que necessitam. Mas antes é preciso que o amigo se reequilibre através do pensamento voltado ao mais alto para que possamos prosseguir. Ferreira se recompôs emocionalmente e prosseguiu nas explicações. Os jovens desencarnaram prematuramente, vitimados pela indisciplina, conduzida pelo uso abusivo do álcool e nada pude fazer para ajudá-los. Ficaram entregues à escolha que fizeram. Clarice, após se servir de uma xícara de café, prepara-se para sair e ouve as palavras de advertência de Ana, servidora da família desde a geração anterior. Você é muito teimosa, Clarice. Deixe sua mãe acordar, que vou contar que a menina foi para aquele mato sem comer nada. Eu como lá, dona Ana. Não precisa se preocupar. E veja se não enche a cabeça de mamãe com bobagem. Não é bobagem não, minha filha. Ela agora só tem você. E se você ficar doente e for se encontrar com seus irmãos, mais seu pai e seu avô? Não fale bobagem, dona Ana. Meus irmãos, sim, fizeram tudo errado e deu no que deu. Do meu avô eu nem me lembro, e meu pai era um homem muito bom. Mas teimoso igual ao seu avô, e você vai pelo mesmo caminho. Eu é que não volto mais lá naquela casa velha, tem muita alma rondando por lá. Se tivesse, eu já as teria visto. Lá, naqueles quartos trancados, só tem poeira e teia de aranha. Estou pensando em mandar fazer uma limpeza e ficar morando lá. Você está ficando doida, Clarice, sozinha no meio daquele cafezal. Não tem perigo nenhum, dona Ana, e ficaria mais fácil para cuidar da cultura do café, já que criação nós não temos mais. Nem você oferecendo moradia, os trabalhadores quiseram morar lá. É porque não tem ninguém morando na fazenda. Você é que pensa, menina. Seu avô ainda está lá e tem mais almas com ele. Nossos trabalhadores são muito supersticiosos e a senhora cooperou muito para isso, com suas histórias de assombração e almas que moram lá. Mas é verdade, menina, eu já vi elas várias vezes. Só você ver, não é mesmo? O velho também. Mas ele já está muito idoso, embora seja lúcido e tenha um bom coração. Eu converso muito com ele, dona Ana. É porque ele ainda não está de todo caduco. Por que a senhora fala de todo? Meio caduco ele já estava quando a gente morava lá. Só dele viver até hoje naquela tapera de chão batido e sozinho mostra que ele não anda bem da cabeça. Por outro lado, ele sabe muita coisa de quem já morreu. Esta conversa acabou me atrasando, e o sol vai estar quente quando eu chegar no alto da serra. É culpa da senhora, que fica esticando a conversa para ver se como alguma coisa. E você me enganou e não comeu nada. Enquanto Clarice saía da cozinha em direção aos fundos da casa, Ferreira comentou. Ela faz esse trajeto todos os dias, só retornando à tarde depois das obrigações diárias, o que é sempre um risco para uma pessoa sozinha, ainda mais uma moça. Abstive-me de comentar as afirmações de Ferreira, pois sabia que seu coração de pai estava falando mais alto naquele momento. E como nossa irmã não mais retornou, sugeri ao nosso irmão irmos ao seu encontro. Nos fundos da casa, uma pequena cocheira abrigava um cavalo, que logo depois de preparado por Clarice, saiu conduzido por ela em direção ao campo. Ouvimos quando, da janela, Dona Ana comentou. Essa menina é teimosa e trabalhadora igual ao pai. Em compensação, aqueles dois que já se foram não faziam nada, só gastavam. Nisso, Ferreira voltando-se comentou. Vamos, meu amigo, vou levá-lo para conhecer a velha fazenda e seus moradores. Enquanto Ferreira me conduzia, não pude deixar de comentar. Então a casa não está de toda abandonada, existem moradores por lá? Nas imediações ainda vive o velho, e na casa grande, alguns do nosso plano.
Capítulo 2. Os moradores da fazenda. Jardim abandonado e a quantidade de frutas pelo chão no pomar próximo identificavam realmente uma casa sem moradores. Na varanda, um habitante do nosso plano estava acomodado em uma cadeira, observando o dia que nascia, e Ferreira comentou: "Esse é Teodoro, meu pai, homem de arraigados conceitos que, apegado a seus bens, não admite sua morte. Revoltado, aqui permanece apegado aos bens materiais que lhe pertenceram um dia. Os esforços para demovê-lo da ideia de aqui permanecer foram em vão." "Há quanto tempo ele desencarnou, Ferreira?" "Há 15 anos. Eu retornei 2 anos antes dele." Aproximei-me de Teodoro e observei quando ele comentava intimamente: "Clarice está atrasada hoje. Vai ver, foi por causa do batom. Por isso esta fazenda não produz como antes nas mãos de uma mulher. Veja só, nem mesmo uma galinha ela cria aqui. Olha esses pastos abandonados. Por isso eu afirmo que morri antes da hora e aquele lá em cima não gosta de mim. Enfim, lá vem ela. É pena que não me ouve, senão iria escutar umas verdades." Realmente, ao longe, um cavaleiro a meio galope se aproximava da casa e Ferreira comentou: "Assim que Clarice chegar, vou levá-lo para conhecer os outros moradores." Nossa irmã dirigiu-se direto aos fundos da casa. Quando desatrelou o cavalo, deixando-o livre, comentou em voz alta: "Logo mais a gente se vê novamente. Agora vou preferir um burrico como condução." Um senhor que cuidava de alguns afazeres se aproximou de nossa irmã e falou: "Bom dia, patroa. Está tudo bem com a senhora?" "Bom dia, Anacleto. Está sim. Estou um pouco atrasada por culpa daquela sua prima que me pegou de conversa." "Mas a patroa não precisa ter pressa. Não estamos na colheita e o pessoal, que é pouco, já está todo trabalhando. Eu distribuí as tarefas." "Ainda bem que posso contar com você, Anacleto. Quem sabe você pode me ajudar em uma outra coisa? Preciso conseguir 2 mulheres para fazer uma limpeza na casa grande. Você consegue?" "Dona Alice vai voltar a morar aqui?" "Ela eu não sei, mas eu estou pensando em me mudar para cá. Vai ser bom ver a casa grande com fumaça na chaminé e gente morando nela. Mas o serviço de limpeza é pesado, pois já faz 10 anos que a casa está fechada. Acho que vou ter de arranjar um homem também, se a patroa não se importar." "Você tem razão, Anacleto. Veja se consegue, então. Se a patroa estiver com pressa, ainda agorinha estavam aqui, conversando comigo, minha comadre e a filha. Elas estão procurando trabalho e agora estão lá na casa do velho. Se quiser, eu trago elas aqui." "Faça isso, Anacleto. Estarei esperando." Anacleto saiu em direção às 2 amigas, e Clarice entrou na casa, abrindo algumas janelas, sempre vigiada de perto por Teodoro, enquanto comentava: "Vou dar vida a esta casa como antes, se Deus quiser." Como Clarice falou em voz alta, Teodoro, que não perdia um só de seus movimentos, comentou: "Além de chegar tarde, está preocupado em arrumar a casa, enquanto os trabalhadores estão lá, sem ninguém para vigiá-los. Depois de tanto trabalho que tive para cuidar de tudo isso." Ferreira, ao meu lado, comentou: "Meu velho pai já deveria ter se conscientizado de sua situação, mas ainda continua preso à terra. Sonha com tesouros escondidos e minas de ouro que ele acredita existirem aqui." Nesse instante, Clarice abriu a porta de um dos quartos e um barulho despertou nossa atenção. Percebemos que do cômodo saíram 3 entidades de lúgubre aspecto, que não poupavam palavras para agredi-la. "São oportunistas que buscam abrigo na casa fechada. Ainda existem outros por aí", comentou Ferreira. "Podemos qualificá-los como réus julgados e condenados pela própria consciência, aguardando o final de suas penas, quando se voltarão a Deus. Continuemos observando sem nos preocupar com os moradores, pois o direito de julgá-los não nos pertence. Busquemos nos ater aos compromissos que nos trouxeram até aqui." "Reconheço minha indisciplina, meu irmão, e peço que me desculpe pelas palavras impensadas."
Você acha mesmo necessário prosseguirmos aqui na fazenda quando o problema maior é afastar meus filhos de Alice? Nossa missão é esclarecer, Ferreira, e o afastamento deles tem que ser uma consequência do esclarecimento. De qualquer forma, não podemos interferir no livre-arbítrio de nosso semelhante. Quanto aos moradores anônimos desta casa, alguns sentirão que o ambiente não lhes é favorável e se mudarão. Fomos interrompidos pelos gritos de Teodoro. Vocês podem sumir, eu não os quero por aqui. Vocês dois não passam de dois parasitas que nada produzem. Eram os dois irmãos de Clarice que chegavam alegres e despreocupados, e Maurício respondeu: Calma, meu avô, não queremos nada que pertença ao senhor. Viemos visitar alguns amigos que deixamos aqui. Eles já foram embora. Sua irmã os botou para correr. Maurício, irritado com a resposta de Teodoro, voltou-se para o irmão comentando: Você volta lá para casa e fica do lado de mamãe e não deixa ninguém se aproximar dela, vivo ou morto. Mas por que, meu irmão? Nós a deixamos ainda dormindo? Não discuta, Célio. Faça o que estou falando. Se nós a perdermos, voltaremos para o lugar da noite sem fim. E tem alguma coisa errada no ar. Quanto a você, seu Teodoro, é melhor ficar quieto no seu canto e parar de falar bobagem, pois você é igual a nós, um morto sem sepultura. Voltei-me para a Ferreira e comentei: Vamos voltar ao lar de Alice e tentar uma aproximação com Célio, enquanto ele está longe do irmão. 3. A culpa. Antes de partir, notamos que Maurício olhava insistentemente em todas as direções, comentando em seguida: O que houve, vô Teodoro? Esteve ou tem alguém diferente por aqui? Eu não vi nada, mas por que a pergunta? Deixa pra lá. Ferreira então comentou. Ele percebeu nossa presença. Pressentiu, meu amigo, mas não podemos nos preocupar com ele agora. Voltemos ao lar de Alice. Ao chegar, encontramos nossa irmã na cozinha conversando com Dona Ana. Sonhei com os meninos outra vez, Ana. Eu não sei não, mas acho que a senhora devia mandar rezar uma missa para a alma deles se quietar. Não fale assim dos meus filhos, Ana. Enquanto conversavam, pudemos notar que Célio mantinha-se abraçado à mãe. Sugeri a Ferreira que nos fizéssemos notados por ele. Como vai, Célio? Falei-lhe. Quem é o senhor? O que está fazendo aqui dentro de casa? Meu irmão não demora a chegar e ele não vai gostar. Sou apenas uma visita e já estive com seu irmão e seu avô lá na fazenda. Estou aqui acompanhando seu pai, que nos convidou. Olhando com descaso para Ferreira, comentou: Pai? Que pai? Quando estávamos naquele lugar onde nunca se vê o sol, gritamos desesperados por ele, mas ele nunca apareceu para nos ajudar. Se não fosse nossa mãe, estaríamos lá até hoje. Agora que estamos bem, ele aparece. Mas ele nunca os abandonou, Célio. Vocês é que não percebiam isso. Então por que ele nos deixou lá e não nos ajudou? Vocês lá estavam e, em consequência das atitudes levianas a que se dedicavam. Você quer dizer que nós é que somos culpados pelo acidente? Isso mesmo, meu filho, comentou Ferreira. A indisciplina e a irresponsabilidade os levou a isso. Se somos indisciplinados, a culpa é do Senhor, que não nos educou direito. Nascemos sem nada saber e o Senhor, como pai, tinha que nos dar educação. Portanto, o Senhor é o grande culpado de tudo. Vou chamar Maurício. Célio saiu apressado e Ferreira comentou: A verdade é sempre difícil de ouvir. Em parte ele tem razão. Os muitos afazeres me afastaram do lar e pouco me preocupei com eles. O direito ao julgamento de sua maneira de agir é somente de sua consciência, meu irmão. Sei disso, meu amigo, e concordo plenamente com Célio quando afirma que não lhes ensinei disciplina e respeito. Com grande alarido, Maurício entrou na casa, seguido pelo irmão. Onde eles estão? Eu sabia que tinha alguma coisa errada quando mandei você de volta para casa. Onde está minha mãe? Procure por ela, meu irmão, e se agarre a ela como se estivesse amarrado, que vou dar uma volta para ver se encontra esse pessoal.
Célia encontrou a mãe com Dona Ana, cuidando de algumas plantas e abraçou-se a ela como mandou o irmão. Alice, sob a influência do filho, comentou: Mesmo que eu soubesse que a alma deles está junto a mim, eu não teria coragem de mandar rezar uma missa para que eles se afastassem. Afinal, são meus filhos. Credo, dona Alice, a alma tem que ir para o céu, purgatório ou para aquele outro lugar. Não pode é ficar aqui na terra, aqui é para os vivos. Sugeria Ferreira que se mantivesse no anonimato, enquanto eu me aproximaria de Maurício, identificando-me. Este logo percebeu minha presença, falando de modo agressivo. Anjo ou demônio, você não tem o direito de invadir minha casa assim. Olá, Maurício, não precisa ter medo, não é minha intenção prejudicá-lo. Não me venha com essa conversa mole. Onde está meu pai? Por que ele não está com você? Não sei por que ainda o chamo de pai. Essa é uma função que ele não desempenhou. Não temos o direito de julgar, Maurício, pois todos somos passíveis de erros. É muito fácil falar assim quando não se é o prejudicado. Perdi muito e meu irmão também, por culpa dele. Maurício se afastou rapidamente quando se lembrou do irmão e observamos Ferreira cabisbaixo, tentando esconder as lágrimas. 4. Descobrindo lembranças. Em minutos, Maurício estava de volta, agora mais calmo, e nos falou. Afinal, quem é o senhor? Por que intercede a favor de meu pai? Sou apenas amigo. Minha intenção é ajudar, e da maneira que vocês estão agindo, Alice é a maior prejudicada. Não acredito. Tem alguma coisa a mais nessa história. Onde está meu pai? Estou aqui, Maurício, sofrendo com o remorso. E de que adianta isso, meu pai, se o mal já está feito? O senhor concorda que foi negligente em nossa educação? Concordo. Concorda que deveria ter usado mais sua autoridade para nos impor disciplina e respeito? Ferreira, calado, ouvia sem responder e Maurício prosseguiu. Então o senhor é ou não é o grande culpado pela nossa dor e sofrimento? Fomos nós ou o senhor que nos guiou naquela aventura fatídica? Se alguém deve ser castigado, esse alguém é o senhor, que não soube nos ensinar e educar. Concordo com você em parte, meu filho. Admito os meus erros e estou pronto para repará-los, quando a justiça divina assim o determinar. Mas vocês não estão isentos do crime que cometeram. Crime? Que crime? Se o Senhor não nos empurrou para o abismo com sua negligência e comodismo, permitiu que caminhássemos para ele. Era seu dever nos educar, mesmo que para isso fosse preciso usar de corrigendas mais radicais. Você é o único culpado. Nós não vamos perdoá-lo nunca por isso, Senhor Ferreira. Maurício se afastou e o nosso amigo permaneceu calado, quando então sugeri. Fizemos nossa aproximação hoje e, como lhe disse, esse é um trabalho que requer tempo e confiança em Deus, nosso Pai. Vamos voltar à fazenda e ver como Clarice está se saindo. Na casa grande, duas ajudantes e um rapaz cuidavam da faxina, enquanto Clarice vistoriava antigos papéis encontrados cuidadosamente guardados em um pequeno baú de mesa, quando então comentou. Esse quarto era do meu avô. Ele deve estar fechado há mais de 15 anos. A casa foi construída de forma tal que o sol da manhã chega a todos os quartos, por isso o bom estado de conservação. Dizia meu pai que os vitrais das janelas foram importados da Inglaterra e são muito resistentes. Observamos que Teodora tudo observava, recostado à porta do quarto, e o ouvimos enquanto comentava. Por que ela abriu meu antigo quarto? Ninguém entrou aí depois do acontecido. Se ela achar meu diário, tudo virá à tona. Ferreira olhou-nos espantado para depois comentar. Do que será que ele está falando? Nunca ouvi falar de diário algum. Clarice, que continuou a manusear os papéis, depois de esvaziar o baú, achou estranho seu peso e, reparando na parte interna, constatou ser esta menor que a externa e comentou. Muito engraçado. Medindo a profundidade interna, ela é bem menor do que a altura externa. Esse baú tem fundo falso, só pode ser isso.
Por mais que tentasse, não encontrou meios de abri-lo e, insatisfeita, recolheu alguns papéis para lê-los com mais calma. Guardou o restante no velho baú, comentando: Hoje eu perdi para você, mas vou descobrir como abri-lo. Ferreira então disse: Eu sempre soube desse baú que meu avô guardava com carinho, mas nunca tive a curiosidade de ao menos tocar nele. Teodoro, agora mais tranquilo, comentou: Ainda bem que ela não conseguiu. O que está guardado ali é segredo e deve continuar como está. Quem construiu foi o velho e só ele e eu sabemos como abri-lo. O sol no alto identificava o meio-dia. Convidei Ferreira para nos retirarmos quando buscamos os benefícios de ficar sob frondosa árvore e voltar nossos pensamentos a Deus, procurando forças para continuar em nossa tarefa. 5. Teodoro revive o passado. Já à tardinha, Anacleto procurou a patroa para colocá-la a par dos acontecimentos, pois ela não tinha vistoriado as tarefas do campo naquele dia, presa aos afazeres na casa grande. Assim que avistou a casa, comentou com um dos trabalhadores que o acompanhavam. Veja só, Tião, a casa com as janelas abertas e com fumaça na chaminé. Isso faz a gente sentir saudades do passado. Clarice, informada por uma de suas ajudantes, veio recebê-lo alegre. Então, como foi o dia, Anacleto? Não pude sair daqui hoje. Afinal, esta casa está fechada há anos. Existem lugares aqui, como o quarto do meu avô, de quem eu nem me lembrava mais, e que foi preciso arrombar a porta. Vejo que a patroa está bastante entusiasmada com tudo. Estou sim, Anacleto. Vamos precisar de pelo menos mais 2 ou 3 dias para colocar a casa em condições de ser habitada. Mas a cozinha já está funcionando, pois vejo fumaça na chaminé. E temos até café. Foi o primeiro cômodo de que cuidamos. Já que a patroa está cuidando de tudo, vou ter que arranjar alguém para cuidar do pomar e do jardim. Está um desleixo só. Clarice acomodou-se, sentando nos degraus da escada, enquanto Anacleto a colocava a par das tarefas executadas no campo naquele dia. Em dado momento, ele comentou: A patroa não leve a mal, mas acho que está na hora de a senhora ir embora, senão a noite vai pegá-la ainda no caminho. Amanhã não precisa ter pressa, que eu faço como hoje e distribuo as tarefas, e em seguida venho até aqui informá-la de tudo. Você tem razão, Anacleto. Vou ter que correr para que a noite não me encontre ainda pela serra. Vou buscar seu cavalo enquanto a senhora dispensa as ajudantes que moram aqui por perto e vai fechando a casa. Só vou trancar as portas. As janelas vou deixar abertas para ventilar a casa mais um pouco. Tudo está muito conservado, mas o cheiro de mofo incomoda. Clarice, dirigindo-se ao interior da residência e com a ajuda das serviçais, fechou as 4 portas que se comunicavam com o exterior e, após acertar com as ajudantes novo compromisso para o dia seguinte, partiu a galope em direção ao lar. Teodoro, acomodado na varanda, deu asas a seus pensamentos. Estou ficando cansado desta vida. Nunca pensei que morrer fosse isso. Não há descanso. Há momentos em que eu me pergunto por que Deus, se é que ele existe, não toma uma providência a meu respeito. Depois de tanta coisa que fiz, se existisse inferno, eu já estaria com residência garantida. Acho tudo isso uma grande bobagem com a qual a gente vai se habituando e na qual acaba acreditando. Mas, se assim não fosse, para que serviriam os padres? Mas que existe alguma coisa além, isso existe. Para onde foi todo mundo? Meu filho Ferreira, minha mãe, meus avós e também aquele cabeça dura do meu pai, que com muito receio de encontrá-lo do lado de cá e ele querer se vingar de mim, mas nem a sombra dele eu vi nesses anos todos. Aproximamo-nos de Teodoro e, sintonizados em seu campo mental, enviamos-lhe pensamentos sugerindo que continuasse a sua busca no passado. Assim obteríamos algumas respostas para os problemas do presente. Ele prosseguiu. Já faz algum tempo que não sonho mais com aquele castelo. Aquilo sim é que é viver. Mordomos, criados e dinheiro à vontade, e sem nada para se preocupar.
Teodoro entregou-se ao sono e então, mais livremente, pudemos acompanhá-lo em suas lembranças. Um castelo majestoso erguido em meio a uma verdejante colina era a moradia de ilustres senhores que ostentavam títulos e honrarias que a monarquia lhes favorecia. Estávamos na velha Inglaterra e nas imediações do castelo encontramos um jovem assalariando dois presumíveis malfeitores. Trabalho realizado, vocês venham buscar a outra metade. Não quero saber como foi nem quando foi, só me interessa saber se foi feito. Agora podem ir e só me apareçam aqui depois de tudo resolvido, mas antes que a notícia se espalhe. Pode deixar que o serviço vai ser feito o mais rápido possível e com muito sigilo. Essa é a nossa especialidade. Está bem, podem partir agora. Não se esqueçam de que em 3 dias ele sairá para caçar, e se vocês forem espertos como falam, não vão deixar escapar uma oportunidade dessas. O senhor pode ficar tranquilo que vamos fazer bem feito, mas sem muito sofrimento, pois afinal ele é meu pai. Não lhe tenho ódio, portanto, não é por vingança, e sim por necessidade. De todos os trabalhos para os quais fomos contratados, este é o motivo mais comum, necessidade. Principalmente quando a vítima é rica e tem herdeiros. Antes mesmo de o quadro mental se desfazer, Teodoro acordou assustado, comentando: Todas as vezes que sonho com o castelo, esses dois me aparecem. Quem sabe, qualquer dia fico sabendo o desfecho dessa história? Ferreira, atendendo ao meu convite para nos retirarmos, acompanha-me enquanto comenta. Talvez esteja aí a origem dos problemas que vemos hoje. Nunca descreia da intervenção divina, meu amigo. Mas por hoje é o suficiente e o convido para me acompanhar em outras atividades de amor e perdão junto a outros irmãos. Pela manhã retornaremos. 6. O convite de Clarice. Mal o dia começou a clarear, um cavaleiro pôde ser visto descendo a serra em direção à fazenda. Era Clarice, antes mesmo de Anacleto e as ajudantes chegarem. Ferreira comentou. Pelo visto, ela não dormiu à noite, ansiosa para continuar a limpeza e a arrumação da casa. Teodoro viu assustado quando ela entrou na casa e abriu as portas, permitindo maior circulação do ar, para em seguida dirigir-se à cozinha e, com a dificuldade que a inexperiência lhe proporcionava, conseguiu acender o fogão a lenha enquanto cantarolava alegremente. Rapidamente preparou o café e, enquanto tomava, sentada na varanda, admirava o campo e pensava: Deve ter sido bom viver aqui na época dos meus bisavós, quando tudo isso era cheio de vida. Mamãe e papai devem ter sido muito felizes aqui. Dizem que meu bisavô foi quem construiu tudo isto, e que foi ele também que abriu a estrada até a vila, hoje uma cidade. Deve ter sido um tempo bom. Mesmo que minha mãe não queira voltar, eu vou morar aqui e dar vida novamente a este lugar. Sinto que é minha obrigação. Foi melhor não ter contado nada para minha mãe e Dona Ana. Ia ser um aborrecimento só. Hoje cheguei cedo mesmo. O sol só está começando a nascer agora. Vou até a casa do velho levar um café para ele e ver se como alguma coisa. Bolo e biscoito de polvilho nunca faltam ali. E aproveito para ouvir mais alguma coisa sobre meu bisavô, que era amigo íntimo do velho. Clarice saiu levando um bule com café. Notamos Teodoro à porta pensativo. É, acho que essa menina vai fazer mesmo tudo o que está falando. Engraçado, todos esses anos desde a sua chegada, nunca fui conhecer o velho. Na época em que ele se mudou para cá, falaram-me que ele morava sozinho nesses matos e que meu pai era muito amigo dele, quando lhe fez o convite. Ele veio logo depois que meu pai se foi. Isso já faz muito tempo e eu nem era casado ainda. Qualquer dia eu vou lá conhecê-lo. Aliás, tenho prometido isso a mim mesmo desde que ele se mudou para cá. Afinal, lá também as terras são minhas. Lá vem o Anacleto e aposto que é pelo cheiro do café. Esse é outro, nasceu aqui, mas assim que Alice se mudou daqui para a cidade, ele também saiu com outras famílias. Foram todos para a vila, lá perto da queda d'água, e isso aqui virou um cemitério.
Anacleto se aproximou da casa e gritou chamando por Clarice, mas não obteve resposta. Repetiu o gesto mais algumas vezes, enquanto, assustado, comentava mentalmente: será que aconteceu alguma coisa com ela? Eu é que não vou entrar sozinho nessa casa para verificar. Conforme Dona Ana, a alma de seu Teodoro vive por aí. Nisso, o barulho na vegetação próxima chamou sua atenção e ele respirou aliviado enquanto falava. Fiquei preocupado, patroa. Vi o cavalo na cocheira e as portas abertas, então chamei pela senhora várias vezes. E por que você não entrou, Anacleto? Fui tomar um café com o velho. Para ser franco, tive medo. Dona Ana contou tantas histórias que a gente acabou acreditando em algumas. Por isso, nos mudamos aqui quando a casa grande foi fechada. Eu sei disso, Anacleto, mas Dona Ana já está muito velha e temos que perdoá-la por suas superstições. Responda-me uma coisa: se eu me mudar para cá, você e sua família voltariam a ocupar aquela casa junto ao Ribeirão? Para lhe ser franco, patroa, tenho certeza de que não só eu e minha família, como as outras também voltariam. É claro, se a patroa deixar a gente também trazer as criações que temos. Mas é claro, Anacleto, pode comentar lá com sua esposa que me mudo para cá em poucos dias e que ela pode ir preparando a mudança. Nós até já conversamos sobre isso. Ela tem muita saudade daquela casa. Eu até já estive lá. Está precisando de uns reparos, mas ainda está muito boa. Vou falar com os outros e tenho certeza de que a patroa vai ser procurada por eles, pedindo permissão para voltarem às moradias. Vamos fazer o seguinte, Anacleto. Você pode avisar que quem quiser voltar à sua antiga casa já tem a minha permissão. Não precisa nem me avisar, é só se entender com você. Anacleto, visivelmente emocionado, respondeu: na hora de distribuir as tarefas, eu falo para eles. Pode estar certa de que daqui a alguns dias vai ter muita criança correndo por esses pastos. Eu já vou indo e vou mandar um homem para cuidar do pomar. Está bem, Anacleto. Vou arranjar um tempo e visitar o campo. Então, já vou deixar o burrico lá na cocheira para ficar mais fácil para a senhora. No momento em que Anacleto se preparava para se retirar, chegaram as duas ajudantes para continuar o serviço de limpeza e arrumação na casa grande. Clarice seguiu com elas. Enquanto isso, Teodoro, agora no pátio externo, comentava com Maurício que também chegara havia pouco e se mostrava preocupado ao observar que a irmã saíra da casa bem mais cedo do que de costume. Mas é o que eu lhe digo, sua irmã está fazendo uma faxina na casa e a ouvi falando para Anacleto que vai se mudar para cá em poucos dias. Minha mãe morrerá de preocupação se ela fizer isso. E o que tem isso? É bom que a família vai aumentando do lado de cá. Não fale asneira, meu avô. Nós não compreendemos nem a metade das coisas à nossa volta, mas eu sei que se minha mãe se esquecer de mim e de Célio, seremos atraídos ou sugados, como diz Célio, de volta àquele lugar. Isso já aconteceu antes. Para mim não muda nada. Também não acredito em Deus. Falando bobagem de novo, meu avô. Ele existe, sim. Para onde foram todos os nossos conhecidos que já morreram? Ontem eu estava pensando nisso e não encontrei resposta. Acho até bom, pois há algumas pessoas que eu não gostaria de encontrar de forma alguma. E você e seu irmão, que agora estão até conversando com seu pai, como isso é possível se eu nunca ouvi? Voltei-me para a ferreira e comentei. Mantenha-se ainda no anonimato, meu amigo. Vou iniciar um diálogo com os dois. À medida em que me aproximava, pois os fiz pensar que chegara naquela hora, ouvi Maurício comentar com Teodoro. Lá vem o amigo de meu pai. Como ontem, saiu do nada. 7. Discutindo a função dos pais. Aproximei-me dos dois, fingindo não ter ouvido Maurício, e falamos. Bom dia, amigos. Maurício passou à frente de Teodoro e comentou. Acabei de falar com meu avô que você aparece do nada. Estava nas imediações juntamente com seu pai e, vendo-os, resolvi fazer uma visita. Com qual pretexto? Talvez prestar algumas informações, Maurício.
Soube que o amigo ainda não descobriu outro caminho que não seja o da casa da sua mãe e o daqui da fazenda, quando existem muitos outros e muita coisa a ser vista à sua volta. Maurício, fazendo-se de desentendido, respondeu com outra pergunta. Se você estava com meu pai, por que ele não veio junto? Ele ainda está muito chocado com tudo que você lhe falou ontem. Só falei verdades. Para ficar livre de ter que se preocupar conosco, ele nos permitiu uma vida sem responsabilidades e obrigações. Isso é ser pai? Quem somos nós para julgar o procedimento do nosso próximo? Acredito sim que ser pai ou mãe é um compromisso que requer esforço, abnegação e muita renúncia, quando muitos preferem transformar os filhos em joias raras de sua coleção particular, quase nunca encontrando neles arestas a serem aparadas. Quando em erro, justificam este como acidentais ou mesmo fingem ignorá-lo, quando deveriam determinar disciplina e aprendizado. Filhos são sementes com genética definida por serem espíritos milenares, e pais são a terra que os acolhe para lhes fornecer o alimento de conformidade com suas necessidades, em dosagem comedida e disciplinada. Portanto, acreditamos que o compromisso dos pais como educadores é prepará-los, ministrando instrução, disciplina e respeito, pois esses são espíritos que retornam como filhos na expectativa de receber o que lhes foi negado no ontem das suas vidas. A renúncia e a dedicação dos pais, aliadas à disciplina e à fé, forjarão o homem cristão do amanhã. Tudo isso foi o que meu pai não fez. Para ficar livre de preocupações, fingia não ver nossas atitudes erradas e deu no que deu. Compreendo sua indignação com relação à negligência de seu pai, mas não ouvi reclamar nenhuma vez de sua mãe. Ou será que só seu pai cometeu erros na educação de vocês? Sempre entendi mãe como educadora e pai como disciplinador. Engana-se, meu amigo. Na tarefa de educar, a disciplina é matéria indispensável. A mãe não pode ser somente a proteção e o abrigo. Se houve erro na criação de vocês, esse foi de seus pais e não somente de uma das partes. Não podemos nos esquecer também da parcela de compromisso dos espíritos que, como filhos, trazem em sua bagagem toda a história de um passado em que o bem e o mal estão em disputa constante. Cabe aos pais dar-lhes direção aos passos através da educação e do respeito às leis, tanto as de Deus quanto as da sociedade em que vivem. Teodoro, até então apenas como espectador, manifestou-se comentando: palavras bonitas, moço, mas na prática de nada valem. Só tive um filho que eduquei e muito bem. Comigo não tinha essa de passar a mão na cabeça, não. Errou, tem que pagar pelos erros. Acertou, não fez mais que a obrigação. Muitas vezes até o chicote eu usei, com brandura, mas usei, e ele cresceu um homem trabalhador e honesto. Mas sou obrigada a concordar com meu neto. Ele passava muito a mão na cabeça dos filhos quando devia educá-los. E você foi um bom filho, Teodoro? Nosso amigo empalideceu como se estivesse ainda em corpo de carne e respondeu irado: o que você sabe da minha vida? Nada, apenas perguntei se você foi um bom filho e se seu pai foi um bom educador. Isso de ser um bom filho é muito relativo, e meu pai nunca teve autoridade sobre mim. Primeiro, porque nunca a usou, e segundo, porque era mais prático para ele dedicar todo o seu tempo para cuidar dos empregados e dos animais. Mas você não me respondeu, Teodoro. Você foi um bom filho? Não, não fui. E a culpa foi de seu pai? Não sei responder. Sempre fui dona das minhas vontades. Então, o amigo concorda que todos nascemos com nossa bagagem e que é função dos pais nos ensinar a separar o joio do trigo. Função esta que identifica os verdadeiros educadores? Com nossas tendências nascemos mesmo. Como meu pai não me colocou freio e não usou de sua autoridade, acabou morrendo vítima do próprio veneno. Sobre o que o senhor está falando, meu avô? Isso é um assunto que só a mim diz respeito. No caso de você e Célio, também acho que seu pai errou, tanto que foram preguiçosos e sem nenhuma responsabilidade.
Quando éramos crianças, o senhor ainda morava com a gente. Por que não ajudou meu pai em nossa educação? Isso era problema dele e de vocês. Eu não tinha nada com isso. Como não tinha? Então a responsabilidade de educadores dos pais cessa quando os filhos crescem? Meu pai era seu filho e estava cometendo erros. Os dois iniciaram uma discussão e nos retiramos quando comentei com Ferreira. Nosso objetivo foi alcançado e a semente lançada certamente produzirá frutos. 8. O mal de Alice. A ausência de Célia ao lado de Maurício chamou nossa atenção e resolvemos retornar ao lar de Clarice, onde o encontramos pensativo à porta da residência. Passamos por ele sem que percebesse nossa presença e nos dirigimos ao interior da casa, de onde vinha o som das vozes de Ana e de Alice que conversavam. Você tem certeza, Ana, que Clarice não se alimentou antes de sair? É claro, dona Alice. Ela saiu com o dia ainda por nascer. Eu a escutei aprontando o cavalo e depois ouvi o tropel dele saindo. E por que você não procurou conversar com ela, impedindo-a de sair tão cedo? E como eu ia saber que era ela? Podia ser qualquer coisa, inclusive alguma alma penada. Lá vem você com essa história de almas e assombrações. Mas não precisa se preocupar não, dona Alice. Dona Luzia me contou que a menina contratou a comadre dela, Dona Luísa e a filha, para fazerem uma faxina na casa grande e que ontem elas até cozinharam por lá. Onde Dona Luzia ouviu essa história, Ana? Foi da própria comadre dela, que está trabalhando com a filha lá na fazenda. Essa menina não tem jeito, é teimosa e decidida. Quando põe alguma coisa na cabeça, não tem jeito. Dona Luzia me falou também que a comadre dela comentou que ouviu da boca de Clarice a afirmação de que ela vai se mudar para lá. Só me faltava essa agora, eu não duvido não. Nunca vi alguém gostar tanto daquele lugar como ela. Será que vai morar sozinha? Nós nem sabemos se isso é verdade, Ana. Vamos esperar as coisas acontecerem para começarmos a sofrer. Só de pensar em voltar para aquela casa sinto calafrio. Vamos mudar de assunto, Ana. Essa noite tive um sonho lindo com meus meninos. Eu não quero saber como foi, não, dona Alice. Essa casa aqui está ficando assombrada que nem a fazenda. Eu acho que a senhora tem de procurar uma benzedeira ou um médico para cuidar dessa sua dor de cabeça. Isso sim. O que tem minha dor de cabeça a ver com meu sonho, Ana? É tudo uma coisa só. A alma dos meninos está por aí atendendo a senhora, que não para de chamar pelos dois. A enxaqueca que a senhora tem é por causa deles. Você não deveria falar assim dos meninos. Eles gostavam muito de você. Gostar é uma coisa, mas abusar da boa vontade dos outros é coisa bem diferente. Eles já morreram e deviam procurar o lugar deles em vez de ficar rondando por aí. Célio, que se aproximava, ainda por escutar o final da conversa, e comentou mentalmente: essa Ana é uma mal agradecida. Se ela conseguir convencer minha mãe, eu não sei o que será de mim e de Maurício. Atraído pelas vibrações do irmão, Maurício, em questão de poucos minutos, se apresentou. Apareceu algum estranho por aí, Célio? Que eu visse, não. Então por que essa cara de preocupação? É que às vezes fico preocupada com as conversas de Dona Ana. Acho que ela vai acabar convencendo a nossa mãe a se esquecer de nós. Isso nós não podemos permitir de forma alguma. Vamos fazer de conta que não os vimos e auxiliar as duas, comentei com Ferreira. Aproximamo-nos e fomos alcançados pelo campo visual dos dois. As reações não se fizeram por esperar quando Maurício, antecipando-se ao irmão, falou: o que vocês dois estão fazendo aqui? Como sempre surgiram do nada. Olá, Maurício, comentei. Julgávamos que você ainda estivesse na fazenda. Estamos apenas prestando auxílio à sua mãe, que está necessitada. Pelo que me consta, ela não está doente. Está sim. As perdas de energia que ela vem sofrendo nos últimos dias a têm deixado muito debilitada. Perda de energia? Que conversa mais estranha é essa?
É a realidade e vocês são os únicos responsáveis por isso. Se as coisas continuarem assim, logo ela irá se debilitar por completo. Ela precisa fazer a parte dela e aceitar a vida como se apresenta. Resumindo, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, que no caso são vocês dois. 9. O segredo do baú. O senhor quer dizer que eu e meu irmão estamos prejudicando a nossa mãe? Isso mesmo, Maurício, mesmo que não seja essa a intenção de vocês. Se esse for o preço a pagar para não mais voltarmos para aquele lugar, ensinou-nos Jesus: onde está o tesouro, ali está o coração. Nota: Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nota do editor. Fim da nota. Depende somente de vocês voltar ou não para lá. Agindo da forma que estão agindo, vocês se comprometem ainda mais com aquele lugar. Seja mais claro, por favor. É simples, meu irmão. A irresponsabilidade e a indisciplina os levaram ao abandono prematuro do corpo de carne, e é natural que a má administração dos bens que nos foram ofertados por empréstimo, como o corpo físico, deixa-nos em descrédito, estabelecendo por afinidade aqueles que teremos como amigos. No caso de vocês, a situação se agrava pelo rancor que alimento contra seu pai, que também cometeu seus erros quando os recebeu como filhos a serem educados e instruídos. Mesmo sendo vítimas, como se julgam, não estão isentos da parcela de culpa e de responder pelos atos cometidos. No momento, a atitude correta é a de unirem suas forças e, juntos, todos os envolvidos buscarem acertar o que não está irremediavelmente perdido. A confiança em Deus, permitindo o desenvolvimento da fé no coração de vocês, é o elo de ligação entre o hoje e o amanhã de paz com a consciência de vocês. Perdoem, meus amigos, reconheçam a parcela de erro de vocês e aceitem Deus como a esperança e o amparo nesse momento de crise. Ferreira, temos certeza, não poupará esforços para ajudá-los, como demonstrou até agora, redimindo-se assim também de sua culpa. Célio, cabisbaixo, chorava, enquanto Maurício, sob o impacto das verdades que ouviu, conseguiu apenas responder: precisamos de tempo, deixem-nos em paz. Estaremos pedindo a Deus em nossas preces para iluminar o coração de vocês nas decisões do momento. Fiquem em paz. Afastamo-nos, deixando os dois entregues a seus pensamentos. Já à tardinha, chegamos à fazenda e não encontramos, como era de costume, Teodoro na varanda. Na casa, somente as duas serviçais continuavam trabalhando, enquanto dois homens cuidavam da limpeza e da capina em volta do terreno. Aproximamo-nos da serviçal mais jovem e a interrogamos mentalmente sobre Clarice e ela nos respondeu falando à mãe. O que será que Dona Clarice está fazendo lá na casa do velho para demorar tanto? Não sei, saiu carregando aquele baú lá do quarto que era do avô e não voltou mais. Acho que vou fazer um café, pois já estou com fome. E você? Diante das informações prestadas por nossas irmãs, presumimos onde Teodoro estava. Certamente acompanhava a neta. Achamos melhor aguardar o retorno de ambos. Em poucos minutos, Teodoro passou por nós resmungando algumas blasfêmias e se acomodou na varanda. Então passamos a sondar-lhe os pensamentos. Pronto, e agora? Ela vai descobrir tudo. A facilidade com que aquele velho abriu o fundo falso do baú me impressionou. Sempre achei que ele fosse diferente. Mas também, debaixo daquela barba branca, pouco ou nada se pode ver. Já pensou se depois de mais de meio século tudo vier à tona? Também não sei de onde eu tirei essa ideia de escrever no diário. Ferreira, intrigado, comentou: não estou compreendendo meu pai. Existe algo muito sério por trás de tudo isso. Onde está o tesouro, ali está o coração. Mais uma vez nos defrontamos com a realidade desta máxima, Ferreira, e pelo que sabemos de Teodoro, ele está preso a essas terras há mais de 10 anos depois do seu desencarne. Ele sempre foi um homem muito misterioso e até mesmo a limpeza e a arrumação do seu quarto era feito por ele, que nunca permitiu que qualquer pessoa ali entrasse.
Certa feita, após ter retornado a esse plano, informei-me sobre meu pai com nossos superiores e obtive como resposta que muitos mistérios, aos olhos dos homens, envolviam a vida dele, mas que nada ficara encoberto aos olhos de Deus e que tudo ficaria mais claro para mim quando me sentisse disposto a auxiliá-lo a desvencilhar-se dos laços que ainda o prendiam à terra. Foi quando obtive a permissão para ajudar minha família e você chegou. Eu estava aqui havia apenas 3 dias. Clarice, que chegava, despertou nossa atenção, interrompendo Ferreira. Trazendo junto consigo o pequeno baú, dirigiu-se rapidamente ao quarto do avô e, fechando a porta, comentou para si: É, meu avô Teodoro, o senhor levou junto muito segredo. Nem mesmo para o meu pai o senhor contou. Não sei se tenho o direito de ler esse seu diário, mas vou pensar sobre isso. Mas que estou curiosa, não posso negar. Só li as primeiras 3 páginas e não tive coragem de ler o resto. Também, depois do que o velho falou, confesso que me falta coragem. Teodoro, que a seguira, respondeu-lhe, embora ela não pudesse ouvi-lo. Se depender de mim, você vai para a casa de Alice hoje e não volta nunca mais aqui. Aí eu dou um jeito de esse diário desaparecer de uma vez por todas. As batidas na porta do quarto anunciaram ao serviçal que informava a presença de Anacleto, requerendo o comparecimento de Clarice.